Segunda Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 3 a 6. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pela qual, com efeito, estais sofrendo, se de fato é justo para com Deus, que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos por essa oportunidade maravilhosa de estarmos expondo a segunda carta de Tessalonicenses. Queremos, pelo poder do Espírito Santo, extrair daqui lições preciosas, a fim de que, através da nossa conduta, apliquemos essas lições, para a honra e glória do Senhor. Abençoe os ouvintes, abençoe o coração dos ouvintes, a começar de mim, que eu sempre exponho a tua palavra de forma sincera. Nós oramos agradecidos, rogando as tuas bênçãos para esse trabalho, com o objetivo de expandir o reino de Deus. Amém. É comum Paulo começar suas cartas com uma oração de gratidão a Deus pelas igrejas. É verdade que ele não deu graças pelas igrejas da Galácia, porque lá havia problemas graves de doutrina. A igreja estava aceitando os que pregavam outro evangelho além da teologia de Paulo, o apóstolo da graça. Ou seja, pregavam a salvação pelas obras da lei, anulando a cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas com essa igreja de Tessalônica, Paulo tinha várias razões para agradecer a Deus. Então vamos considerar essa porção da palavra de Deus sobre o tema A Gratidão de Paulo pelos Tessalonicenses. Na primeira parte do versículo 3, quando Paulo diz: Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, nós devemos lembrar que a igreja de Tessalônica, muito embora que precisasse de alguns ajustes doutrinários, não era uma igreja com problemas teológicos graves, como as igrejas da Galácia. A igreja de Tessalônica era virtuosa. Nós vimos isso. Nós estudamos na primeira carta como a fé deles era operosa, como demonstravam o amor abnegado e a firmeza da esperança. Eles evidenciavam a eleição, sofriam as tribulações com alegria no espírito, se tornaram modelos extrapolando a província da Macedônia e da Caia, provaram o arrependimento, abandonando os ídolos e se convertendo ao Deus vivo e verdadeiro, aguardavam a vinda do Senhor Jesus, receberam a pregação de Paulo como a própria palavra de Deus, e agora Paulo cumpre o que determina no capítulo 5, versículo 18, da primeira carta onde nós estudamos. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Observe que Paulo agradece verticalmente a Deus. Cumpre-nos dar sempre graças a Deus, mas também horizontalmente, elogiando a igreja. Paulo não perde alegria pela atitude rebelde de alguns portadores de necessidades especiais, como nós vimos. Mas a existência da igreja de Tessalônica absorve os problemas naturais e normais, atributos da igreja visível do Senhor Jesus. Na segunda parte do versículo 3, Paulo escreve o motivo da sua gratidão e oração pela igreja. Pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Por que Paulo agradece? Porque a fé dos tessalonicenses era crescente, apesar das perseguições, apesar das tribulações que tentavam destruí-la, mas que na realidade acabavam por fortalecê-la. Foi assim na perseguição da igreja. Quanto mais ela era perseguida, mais a igreja crescia, a igreja primitiva. No versículo 4, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais.
É sensacional como a fé dada por Deus aos eleitos não morre. Pelo contrário, a prova da nossa fé fortalece-a mais ainda. Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 4, diz: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Uma vida fácil e sem provas produz uma vida rasa e superficial. Eu lembro aos meus ouvintes que o Rei dos Reis, o Todo-Poderoso, Senhor Jesus Cristo, antes de iniciar o seu glorioso ministério, depois de ser ungido, empossado e coroado no seu batismo, precisou passar pela prova da tentação no deserto, para depois sim realizar o seu glorioso ministério, especialmente na Galiléia dos gentios. É fundamental para a nossa fé que ela seja provada. No capítulo 11 de Hebreus, os heróis da fé experimentaram provas duríssimas que vale a pena os ouvintes ler. Por exemplo, nos versículos 35 a 38, as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Portanto, queridos ouvintes, uma vida fácil e sem provas, ela não produz profundidade. Quando Paulo diz, a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, Paulo vê suas orações respondidas lá na primeira carta, no capítulo 3, versículo 9, conforme nós vimos. Pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus? Esse foi o primeiro motivo de Paulo ter dado graças pelos Tessalonicenses, a fé crescente. Mas ainda tinha mais um motivo. O vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Então, não apenas a fé estava crescendo, mas o amor estava aumentando, que foi também resposta de oração de Paulo. Nós lemos na primeira carta, no capítulo 3, versículo 12, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros, e para com todos, como também nós para convosco. Jesus disse acerca do assunto: Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Portanto, esses foram os motivos de Paulo ter dado graças a Deus pelos Tessalonicenses: a fé crescente e o amor aumentado. No versículo 4, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constante fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Observe as palavras de ânimo do apóstolo Paulo. Pois os tessalonicenses haviam perseverado na alegria mediante as tribulações. Nós lemos na primeira carta, no capítulo 1, versículo 6, com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. Não é fácil perseverar com alegria em meio a muita luta, e a natureza das lutas antigamente não chegava nem perto da natureza das perseguições de hoje. Hoje é crime aviltar uma religião, mas na época não. Ocorriam prisões, excomunhão e até mesmo mortes. O próprio Paulo teve que pagar fiança e se retirar da cidade de Tessalônica. Com a expressão à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais, constância no grego hypomone significa uma constância viril, uma constância enérgica na prova. É suportar em circunstâncias difíceis,
Essa palavra era caracterizada por pessoas que não se desviavam de forma alguma de seus objetivos. Os tessalonicenses suportavam não apenas as perseguições com uma resignação estoica ou com uma submissão paciente, mas resistiam às lutas com alegria, esperando da aurora o sol. Quando Paulo escreve em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais, o professor Ronaldo Lidório, estudioso da língua grega, diz que esta palavra perseguições, diogmos, tinha a conotação de opressão física com prisões, mortes, martírios e espancamentos. Mas a igreja de Tessalônica experimentava o consolo de Deus. Parece mesmo que a igreja havia se fortalecido, pois as perseguições haviam piorado ao invés de serem amainadas. No versículo 5 é-nos dito: sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pela qual, com efeito, estáis sofrendo. Paulo aqui demonstra a necessidade da igreja de beber o cálice do sofrimento. Isso Jesus já havia dito a Tiago e João: bebereis o meu cálice. Temos aqui um ensino de que a tribulação é o cálice que a igreja vai beber até o último dia. Esse é um ensino farto não apenas nas cartas aos Tessalonicenses, mas as perseguições que os crentes vão sofrer está em consonância com todas as Escrituras. Versículo 6, se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, é justo que ele retribua com tribulação aqueles que atribulavam a igreja, e recompense com alívio aqueles que estavam sendo recompensados. Essa passagem contém lições preciosas sobre a justiça de Deus, porque mostra o sofrimento dos crentes em relação à justiça de Deus. A perseverança dos crentes em meio ao sofrimento aponta para a justiça de Deus, que guarda o seu povo e que também produz benefícios presentes, que qualificam os seus eleitos para o seu reino e glória. As tribulações desenvolvem o caráter cristão. Paulo, ao dizer-se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, ele encerra consequências futuras para aqueles que perseguem a igreja e para os que são perseguidos, ou seja, retribuição com tribulação aos perseguidores, e se Deus quiser, na próxima exposição, veremos como Deus aliviará os perseguidos. Mas eu quero concluir ressaltando daqui algumas lições que, com a graça de Deus, podemos aplicar na nossa vida para o crescimento e edificação espiritual. Em primeiro lugar, eu quero citar um dito de alguém: a cidade é um lugar onde muitas pessoas estão solitárias juntas. Hoje em dia não se conhece mais as pessoas. Os vizinhos, as famílias estão distantes, mas é pelo amor que a igreja vai impactar o mundo e poderá ver Cristo nela. Mas Deus é amor e a fé é um dom de Deus. Paulo não bajula a igreja como se ela fosse virtuosa por produzir a fé e o amor, mas dá graças a Deus pela igreja, porque essas virtudes são dons de Deus e não virtudes humanas. Não deixemos de reconhecer as virtudes dos irmãos e nem exaltemos essas virtudes de maneira inadequada, insuflando e inchando o ego das pessoas. É Deus quem faz a igreja crescer no amor e na fé. Portanto, a virtude de produzir a fé e o amor provém de Deus e não é virtude apenas humana. Em segundo lugar, é preciso conhecimento e discernimento espiritual para termos a capacidade de enxergar a justiça de Deus no meio da injustiça humana. Só alguém que leva o seu pensamento cativo à revelação da vontade de Deus pode ver alguém sofrendo perseguição e vendo o próprio Deus fazendo justiça. Deus não é injusto, mas prepara o seu povo no meio do sofrimento, qualificando-o para a sua glória, guardando e mostrando como ele é fiel e justo para preservar aqueles que são seus em meio às tribulações e lutas da vida. Que Deus nos dê a graça de termos discernimento espiritual para compreender e extrair benefícios das tribulações. Essa é a glória do cristianismo. Crescermos espiritualmente em meio a muita luta.
Que bênção isso, pois caso contrário seria extremamente desanimador a vida cristã, ter que ficar bebendo do cálice do sofrimento e não ver resultado disso. Mas a igreja de Tessalônica se alegrava com as tribulações. Portanto, o sofrimento é parte integrante e importante da vida cristã. Todos os que querem viver piedosamente em Jesus Cristo padecerão perseguições. Em terceiro lugar, Deus é o vingador. E não devemos executar vingança contra quem quer que seja. Isso nos ensina que quando formos tentados a retaliarmos, deveremos pensar que o Senhor é o justo juiz. Quando passamos por perseguições graves, também com entes queridos, quem de nós não pensa em fazer justiça com as próprias mãos? Os inimigos do homem serão os da própria casa. A nossa natureza é corrompida e queremos pagar na mesma moeda, dente por dente e olho por olho. Mas Deus é o vingador. Nós somos a menina do olho do Senhor, nós somos filhos, e qual pai que não quer proteger seu filho? Lembremos dessas verdades. Deus é o vingador. Que Deus nos dê a graça de expulsarmos todo desejo de retaliação e de desforra individual, mas aceitarmos essas verdades. Deus é o vingador. Em quarto lugar, essa passagem contém advertência para aqueles que perseguem o povo de Deus e que causa tribulação, sofrimento para a igreja. Eles devem ter cuidado porque serão atribulados. Se não aqui nessa vida, pior, na vida futura. Por outro lado, ainda que Deus permita os sofrimentos e tribulações, ainda resta um descanso para a igreja. Estamos aguardando os novos céus e nova terra e alívio prometido quando o Senhor Jesus retornar em glória. Todo o sofrimento do tempo presente cessará. Apocalipse 22, 12 a 14 diz: E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Nunca dos homens.